Amores de minha vida, eu sei que essa tal de consultoria é um calo para muitos advogados. Fato. Principalmente quando o advogado ele é recém-formado. Alguns até pensam assim, por que alguém pagaria para poder me ouvir? Não sei. Não é mesmo? Se identificou, né? Então, se você quer saber quais são as 3 regras para uma consultoria de sucesso, assista esse vídeo até o final que eu vou te contar. Agora, se você vai ficar com aquela conversinha de que ninguém cobra, ninguém paga, etc., esse vídeo não é para você. Inclusive, já aproveita o seguinte, se você está assistindo ou me ouvindo agora mesmo, coloque aqui nos comentários se você cobra ou não cobra a consultoria. Em outro vídeo, eu cheguei até a dizer para vocês que a consultoria jurídica é um dos serviços mais rentáveis na advocacia imobiliária e extrajudicial. Mas como nós sabemos, né, infelizmente a graduação e a pós-graduação, elas não nos preparam para esse tete-a-tete com o cliente, né? Eles não nos preparam para que a gente possa disponibilizar uma consultoria satisfatória a ponto desse cliente ele ser fidelizado, né? E o mais importante, né, desse cliente gostar tanto e indicar para outras pessoas. Não existe melhor forma de prospectar clientes e ser reconhecido no mercado do que efetivamente pela excelência em resolver um problema do seu cliente. É verdade. Agora, quem sou eu, né, para poder falar a respeito sobre esse tema com vocês? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Você pode estar se perguntando isso nesse exato momento e eu vou te responder que, como muitos de vocês já sabem, eu sou uma improvável, eu diria, no rolê, sabe? Eu estudei em colégio público, entrei na faculdade através do ProUni. E só estou falando isso para poder você entender que quem vos fala certamente já foi como muitos de vocês. Ocorre que eu não fui responsável pela minha origem, mas eu sou sim responsável pelo meu futuro. E obviamente, quando eu saí da faculdade, eu também não me sentia preparada para poder cobrar a tal da consultoria. Imagina isso lá no 2010, 2011, sabe? Contudo, após começar a investir em conhecimento e ter me tornado especialista em direito imobiliário, eu passei a entender que eu sabia mais do que o meu cliente e mais, obviamente, que muitos profissionais. Logo, todo o meu tempo e dinheiro que eram investidos em conhecimento, eles precisavam voltar de alguma forma como lucro para a minha situação, né? Então não é difícil encontrar pessoas, infelizmente, né, que querem colocar preço no trabalho do outro. Dizer que é caro, dizer que é barato, que não vale aquele pagamento. Também não é raro acharmos aqueles que não querem pagar por uma consultoria jurídica. Isso acontece, tá? Vamos ser racionais aqui. Não diga! Digo! Que coisa! Porque as pessoas também elas têm uma falsa sensação de que a consultoria de um advogado é uma simples conversa, que é só o ato de tirar uma dúvida, afinal eles só querem uma informação. Mas você concorda que se fosse tão simples ele não precisaria de advogado? O próprio Google poderia respondê-lo. Pois é. E por que é que ele precisa de você, então? O que às vezes o cliente não entende, ou às vezes ele também não quer entender, é que as respostas para suas perguntas técnicas correspondem à efetiva prestação do serviço jurídico. Ou seja, no caso de uma consultoria com um advogado, a entrega da solução jurídica para o problema, ainda que de forma verbal, é o próprio exercício do trabalho advocatício, de modo que é a atividade que precisa ser efetivamente remunerada. E tanto é assim que é impossível responder uma dúvida com segurança jurídica se analisar os fatos, né? Na grande maioria das vezes precisamos, inclusive, analisar os documentos. Você já deve ter se deparado com essa situação. Caso contrário, aquela resposta ela será uma mera suposição. E suposição por suposição, o próprio Google pode responder de forma aleatória e genérica. As pessoas, observem, né? Elas agendam consultas com os médicos, elas pagam os valores lá que o médico cobra pela consulta, antes mesmo do efetivo exame profissional. E antes de receber o diagnóstico, né? Elas vão embora com a certeza de que foram atendidas. Por que é tão diferente com o advogado ao receber um atendimento para uma situação jurídica? Que deselegante! O exercício da atividade jurídica, gente, é o trabalho intelectual que exige sim muito estudo, muito aperfeiçoamento técnico e, claro, um empenho profissional na busca pela melhor solução jurídica para o problema que está sendo suportado pelo seu cliente. E isso tem que ser remunerado. Contudo, preciso deixar algo bem claro para vocês. Se nem você acredita que merece ser remunerado, não vai ser o cliente que acreditará por você, tá? Mas calma! Para tudo aí! Antes de você sair culpando o seu cliente por não querer valorizar o seu tempo e conhecimento, talvez o problema não seja com o cliente, talvez esteja com você. Pensa comigo, tá? Como é que o cliente vai achar que precisa pagar por esse tempo se você sempre ofereceu aquele serviço para ele de forma gratuita? Entende?
Por isso eu resolvi gravar esse vídeo com essas 3 regras para uma consultoria de sucesso. Assim, além de você mostrar para o seu cliente que ele precisa pagar por aquilo, porque é um serviço, você também vai conseguir fazer com que o seu cliente ele saia satisfeito dessa consultoria. Então eu vou contar para você como introduzir o fato de que o cliente, para tirar a dúvida, ele vai precisar de uma consultoria. Vou utilizar o que acontecia comigo. Quando o cliente entrava em contato comigo por telefone, e-mail ou qualquer outro meio, ou qualquer outro modo, eu dizia assim que para poder tirar aquela dúvida, eu respondia exatamente assim: olá, tudo bem? Claro que eu posso te ajudar. Contudo, para que eu consiga lhe responder, eu vou precisar entender mais sobre os fatos que o senhor terminou de me narrar e vou precisar analisar os documentos. E para isso, teremos que agendar uma consultoria jurídica. Por ser especialista em direito imobiliário, mas calma, respire. Se você não é especialista na área ainda, você não tem especialização, você pode se autodenominar, por exemplo, de um expert, tá? Então eu cobro o valor de X reais por hora de consulta. Mas não se preocupe, porque 1 hora é tempo suficiente para poder analisar os fatos, analisar os documentos e emitir o meu parecer a respeito. Caso haja interesse, basta sinalizar para que eu possa aí verificar a minha agenda e procedermos com a marcação. Consegui entender? Só que, calma, podemos refazer de acordo com a sua situação. Vamos dizer que você não quer cobrar por hora. Tudo bem, né? Você pode cobrar por consultoria, por exemplo. Vamos dizer que você não quer perder o cliente. Então, a outra forma é você dizer que caso ele te contrate, o valor da consultoria será descontado dos honorários. Entende? Você pode remodelar de acordo com o seu caso. Então vamos finalmente para as 3 regras. Agora você já curtiu esse vídeo, né? Tô presumindo que sim. Vamos. Primeiro, antes de informar o valor da consultoria, faça o cliente entender que ela é necessária, que você precisa dela para poder passar a informação correta para ele. E que sem essa consultoria, qualquer resposta que você der poderá ser totalmente descabida, que inclusive seria uma conduta antiética. Se ligou? Segundo, lembre que você nunca saberá sobre tudo se você estiver no início da advocacia, quanto menos, tá? Você vai precisar seguir essa regra à risca, que é exatamente você obter a maior quantidade possível de informações antes de encontrar com o cliente. Então peça que ele te envie antes um resumo dos fatos, escrito ou através de áudio, sabe? Os documentos, para você não ser pego de surpresa no dia da consultoria. Tá? E a terceira regra é que durante a consultoria, ouça mais que fale. Extraia dele a maior quantidade possível de informações, até para poder você entender o que é mais importante para ele naquela situação específica. Por exemplo, é a valorização do imóvel? É a segurança familiar? E diante disso, você vai ser mais assertivo ao apresentar para o seu cliente situações com as quais você já se deparou. Você vai conseguir, por exemplo, construir o que chamam lá no marketing digital de storytelling, exatamente para poder ele conseguir se sentir seguro diante daquela informação que você está passando. Quando você fala assim, inclusive eu tive um caso semelhante aqui no escritório, eu já me deparei com não sei o que, eu já verifiquei como o tribunal se posiciona. Conseguiu entender? É claro. Então, assim, você conseguindo unir essas 3 regras, a chance de isso na sua consultoria vai ser muito maior do que se você simplesmente responder a dúvida do seu cliente através de WhatsApp, se analisar os fatos, os documentos, ou não trazer para ele a segurança necessária para que ele entenda que você é o profissional mais qualificado para poder atender. Beleza, meus amores? Coloquem as dúvidas de vocês aqui nos comentários. Me fale aí, qual o seu maior receio ao prestar consultoria? E eu, obviamente, já estou presumindo que você já se inscreveu no canal, que você já curtiu esse vídeo. Por quê? Porque você quer ser notificado de todos os vídeos que chegam aqui no canal, porque você não quer ser mais um na multidão. Tá bom? Nos encontramos no próximo. Tchau, tchau!